E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Matemática Humanista ao vivo. Hoje a gente vem falar sobre matemática, linguagem e problemas. Vai ser um programa, delicioso. Opa, isso que figura de linguagem foi? Então, vamos conversar. Deixa eu dar boa noite ao pessoal que está no chat aqui nos assistindo. Um abraço especial a Márcia Guiar, né, que está voltando, passou um tempo, né, ausente. Márcia, que bom que você está de volta, muito legal, feliz de te ver de novo. José Cândido, boa noite, José. O John Batista, o Ricardo Almeida, super humanista. Ao Meta Imagens, José Cândido Pereira, Matheus Gama, Rafaela Nóbrega, Nice Galdino, Gioconda, Rafael Oliveira, Patrícia Amaral, a Bia, todo mundo que está presente aqui, nossa gente pra caramba, Vânia Barbosa, Patrícia Amaral, Débora Moraes. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é um programa interessante, um pouco fora do comum. É um programa que, na verdade, eu queria já fazer há um tempão. E vamos lá, vamos então seguir. Olha, sobre o que a gente vai falar hoje, em especial. Queria falar um pouco sobre as características da linguagem matemática / lógica, conversar um pouco sobre isso, né? Como que uma faz parceria com outra, em que termos isso acontece. Se a gente falar em linguagem e lógica, é algo muito complexo da gente falar. Essas relações entre linguagem, lógica e matemática assim promoveram discussões extremamente complexas e duradouras entre matemáticos, entre filósofos, entre linguistas, entre filósofos da linguagem, entre filósofos da matemática, entre logicistas. Então, assim, é um discurso complexo, né, que ganhou muita força no final do século XIX e que invadiu aí o século XX até para depois do Círculo de Viena. Tá? Então a gente vai falar não tanto sobre essa parte mais filosófica da coisa, isso pode até ser o tema de um outro programa no futuro, mas eu queria falar um pouco sobre essas conexões entre linguagem, lógica e matemática. Queria falar um pouco sobre figuras de linguagem, né, e linguagem matemática. Isso é uma coisa que a gente assim, é um pouco menos usual para quem atua mais, quem lê pesquisas em educação matemática. Essa é uma área muito forte, quem estuda representações semióticas, teoria do pensamento avançado. Certamente nada que eu vou falar aqui é novo, né? Mas para o pessoal que não conhece, que nunca ouviu falar nisso, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para ser apresentado. Eu acho que a matemática humanista ela tem um pouco disso, sabe, pessoal? Assim, a real vontade de mostrar para vocês coisas que talvez vocês não conheçam, tá certo? Eu na universidade eu sempre estava inscrito e estou inscrito ainda em conversas com professores, com estudantes, né? Mas às vezes eu não consigo alcançar certas pessoas que às vezes não estão mais diretamente ligadas à pesquisa, ou naquele momento não estão mais ligadas à pesquisa. Então essa oportunidade vai ser muito bacana de falar sobre uma área muito forte em matemática, uma área que na verdade começa já na década de 80, para vocês terem uma ideia, com alguma força, e que se consolida a partir do ano 2000 com muito mais força ainda. A gente vai falar um pouco sobre isso. Queria falar sobre algumas figuras de linguagem, sobre a metáfora na matemática, a metonímia na matemática e a catacrese na matemática. São 3 figuras de linguagem conhecidas. Eu vou falar um pouco sobre elas aqui. É algo inesperado, mas vai ser divertido. E queria seguir para outros pontos também, não apenas ficar falando sobre a linguagem matemática ou as figuras de linguagem. Eu queria dar alguns exemplos concretos sobre pontos que são vividos na escola, em algum tipo de problema, ou até mesmo na universidade. Então eu separei alguns exemplos que podem ser interessantes. E esse é o assunto de hoje, tá? Muito legal. Então é isso. Tô com uma gripe, peguei a 4ª gripe consecutiva, tá certo? Em um mês. Aí vocês façam as contas.
Então vamos lá, olha. Características da linguagem matemática, tá? Então, eu diria para vocês o seguinte, isso é uma coisa importante para a gente pensar. Veja, eu acho que quando nós temos um conjunto de pessoas, ou eu não vou dizer uma sociedade, mas uma pequena comunidade que está diante de um certo problema, e há o desejo de se entender certos aspectos desse problema, mas aspectos mais objetivos. Normalmente, as pessoas que se reúnem em torno desse problema, buscando esse olhar mais objetivo, elas, a partir de um certo momento, elas começam a buscar consenso entre si em torno do problema, né? E aí, a questão da linguagem matemática, ela se apresenta nessa maneira, né, como sendo algo que decorre, né, da necessidade de comunicação entre atores que fazem matemática, que praticam matemática, né? Então, normalmente, as relações que as pessoas têm com os problemas matemáticos é uma relação que busca a objetividade, uma série de termos, né? Então, é muito natural que esse desejo pela objetividade ele se manifeste nas características da linguagem que é construída entre os atores. O que eu quero dizer é que a comunicação que se dá em meio à resolução do problema, né, ela acaba entrando em sintonia muito com o desejo das pessoas, tá certo? As características da linguagem, tá certo? Então, isso é algo importante, que é uma fala inicial relevante aqui para o meu ponto. Se a gente observar bem, a linguagem matemática ela é essencialmente declarativa, né? São declarações, são proposições, são afirmações, né? E eu diria que essa natureza declarativa da linguagem, né, ela está muito em sintonia com essa perspectiva de objetividade, digamos assim, mas muito também relacionada à perspectiva filosófica do platonismo. Quer dizer, a filosofia platônica, eu já falei sobre essa filosofia em vários programas aqui da Matemática Humanista, e eu digo que a filosofia platônica da matemática, ela entende a matemática como algo externo à humanidade, ela não depende da gente. Os problemas, quando eles são bem postos, eles têm uma solução ou não têm solução. Não há como você não estar em posição, você pode não saber ainda se ele é verdadeiro ou falso, ou se tem uma solução ou se não tem solução. Mas, de fato, um dos dois deve ser. Então, essa perspectiva quase que maniqueísta entre o verdadeiro e o falso, entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, isso é herdado um pouco dessa visão platônica, né? Quer dizer, a escola logicista da matemática, ela é platônica, né? Naturalmente, né? Eu diria até que é quase que um tipo de manifestação do platonismo. Tá certo? Então, na linguagem matemática, a gente diz assim, ó, x pertence ao conjunto dos números naturais, ou x não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, isso é uma linguagem matemática, é declarativa. Você fala assim, meu Deus, um número! Isso não é algo que eu possa considerar matemático, digamos assim, em termos ortodoxos, em termos mais comuns de linguagem matemática. Meu Deus, um número? Não é. Ou será que esse é um número natural? Né? Na linguagem matemática, isso é uma coisa curiosa, não há interrogações, não há exclamações. Né? Bom, exclamação tem lá no fatorial. Eu não falo do ponto de exclamação, eu falo de exclamações. Tá certo? A gente não tem em matemática, dentro da linguagem matemática, um sinal
que indique interrogação, ou que indique espanto ou surpresa, né? Por quê? Porque essas são perspectivas mais individuais, que não são tão, eu não digo individuais, mas subjetivas talvez, mas certamente não são objetivas, tá certo? Então, será que essa relação entre essa linguagem matemática mais declarativa, mais seca, mais árida, e essa visão igualmente árida da matemática como uma ciência exata, perfeita, será que são relações de causa ou consequência? O que vocês acham aí, pessoal, no chat que está chegando? Marco Antônio Alves, a Rose Cavalcante, Leandro Barbosa, a Vera Lúcia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês acham que essa forma segundo a qual a matemática é percebida, é considerada, isso influencia a linguagem que é utilizada quando as pessoas fazem matemática? Se vocês acharem que sim, vocês acham que seria mais como uma causa ou como algo que causa essa perspectiva de exatidão, ou algo que decorre, ou uma consequência dessa perspectiva de exatidão? Respondam aí no chat, já está chegando a hora das perguntas. Pessoal, façam perguntas, hoje eu vou parar toda hora para a gente conversar, né? Na filosofia da matemática, na filosofia humanista da matemática, a gente considera que as duas coisas podem acontecer, tanto como causa como consequência. Afinal de contas, somos nós os mediadores, né, entre linguagem e entre o fazer matemática, né? Nós falamos, nós escrevemos, nós fazemos gestos, nós fazemos matemática, nós criamos, né? Então, nós somos os atores, né, por meio dos quais, né, a linguagem é construída, a matemática é construída. Então é muito natural que exista uma correlação entre as duas coisas, mas não um sentido específico entre causa e consequência. Matias, eu diria que há ambos, tá certo? Há ambos os sentidos, como causa e como consequência. Perguntas, diga aí, pessoal que está chegando. Eu hoje esqueci de pegar uma água, vê se pode. Eu esqueci de pegar água com a minha super caneca. Eu esqueci de pegar água hoje. No dia que eu mais precisava de água, eu esqueci de pegar. Então, pessoal, perguntas. O Cadu Ribeiro está perguntando aqui o seguinte, olha, onde está o link para ir direto para o YouTube? Cadu, basta você ir aqui o link, ó, vou te mostrar, Cadu. Olha aqui, ó, vou tirar aqui rapidinho a sua pergunta. Dá uma olhadela aqui, ó. Vai em www.youtube.com/matemática humanista. Chega lá, tá ao vivo, tá acontecendo ao vivo lá. É só chegar no canal e já tá lá. Tá certo? Tá legal? É isso. Beleza, Cadu? Maravilha. A Denise Gomes está chegando aqui também, tá falando. Boa noite, Denise, tudo bem? Giovanni, a Priscila Areias, o pessoal tá chegando agora direto. Show de bola, boa noite a todos. A gente está falando aqui um pouco de linguagem e a matemática. E aí o ponto que eu estou falando aqui, pessoal, é que, de uma certa maneira, a exatidão que a gente percebe a matemática, ela pode inspirar, né, um encaminhamento de linguagem um pouco mais árido, né, um pouco mais declarativo, eu diria, ou ele pode ser até consequência, quer dizer, o fato de nós escrevermos matemática, né, de uma maneira tão mais seca, né, isso pode ajudar a compor um quadro em torno da matemática como esse que nós temos hoje. Tá certo? Olha aí, olha, a Vera Lúcia tá dando aqui um conselho para mim. Olha, o senhor tá precisando do quentão sem pinga que o meu marido faz. Olha, Vera Lúcia,
deixa eu falar pra você, depois que eu vi o jornal hoje, eu acho que eu preciso do quentão com pinga. Eu preciso do quentão, Vera Lúcia, com pinga. Fala com o teu marido aí pra botar uma pinga pra mim, porque depois que eu vi o jornal hoje, Jesus amado, eu acho que, bom, só Jesus salva, mas tá difícil de salvar, tá certo? Então, pessoal aí do chat, façam as perguntas de vocês, vamos prosseguir. Quais são as conexões com a lógica, né? Falando um pouco mais da linguagem matemática e das conexões da linguagem matemática com a lógica. Eu vou falar das conexões mais sintáticas. Quando eu falo sintáticas, eu falo de forma, não é o conteúdo, tá certo? Então, na lógica, a gente considera uma proposição lógica qualquer afirmação sobre a qual a atribuição de um valor lógico verdadeiro ou falso seja alcançável objetivamente. Exemplo, essa é uma caneta azul, tá certo? Então isso é uma proposição lógica, tá certo? Gente, o que é isso aqui? Isso não é uma proposição lógica, tá certo? Então, uma proposição lógica é uma sentença declarativa, onde você normalmente tem um sujeito bem claro, um predicado a seguir que traz alguma qualidade desse sujeito e você atribui o valor de verdadeiro ou falso, tá certo? Por exemplo, o número 3 é natural. Isso é uma proposição lógica, no caso verdadeira. O carro de João é azul. Se o carro do João for de fato azul, é verdadeiro. Se for verde, é falso, tá certo? E eu com isso não é uma proposição lógica, né? Ou vá agora na casa da sua avó, também não é, tá certo? Olá, também não é. Então, esses são pontos importantes, que são levados para a matemática também, né? Na linguagem matemática, o que dá movimentação no que faz a gente evoluir e a gente avançar na leitura de um texto matemático, né? Quando você lê um texto escrito em linguagem matemática, você percebe que há uma série de encaminhamentos. E esses movimentos, né, eles se dão por meio de uma prática fundamental em matemática, que não é só em matemática, mas é em todo lugar, que é a argumentação. A prática argumentativa, ela é absolutamente fundamental. E todo o movimento da comunicação matemática, ela se dá por meio, né, de argumentações, né, onde você vai de um ponto, deduz a um ponto próximo e você vai avançando por meio de um processo dedutivo, né, aplicando regras de inferência, né, que a gente chama, isso aí desde os tempos de Aristóteles, tá, de silogismos, tá certo? Bom, um argumento agora falando, eu não falo agora em um argumento no senso comum, um argumento na lógica formal, o que é um argumento? Ele é constituído por um número finito de premissas, tá certo? Que você considera inicialmente, são premissas, e seguidas por uma conclusão, tá certo? Então você tem um argumento, é um conjunto de premissas, um conjunto finito. Pode ser 2, 3, 1000, não importa. Mas um número finito de premissas, seguidos por uma conclusão. Então isso é um argumento. Tá? Eu vou dar exemplos aqui. Deixa eu só dar uns nomes, que eu preciso dar uns nomes para o que eu vou falar agora. Um argumento, ele é chamado de argumento válido. O que é um argumento válido? Um argumento válido é aquele argumento que possui a sua conclusão
alcançável a partir das premissas. Ou seja, você tem um conjunto de premissas, né, que eu falei, é um conjunto finito, né, de premissas que você considera inicialmente. Tá? Se a hipotética veracidade dessas premissas implicar na veracidade da conclusão, esse argumento é chamado de válido. Tá certo? Isso é um argumento válido. Quando a eventual veracidade, né, das premissas, né, quando a sua consideração de premissas, ela é suficiente para garantir que a sua conclusão é alcançável, tá certo? Bom, um argumento agora é dito correto, então tem uma diferença entre argumento válido e argumento correto, tá? Olha só, um argumento ele é dito correto quando ele for válido e, além disso, quando as suas premissas forem de fato verdadeiras. Então, prestem atenção que isso é algo fino. Isso é algo fino. Veja bem, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, olha só, argumento 1. Primeira premissa, 2 é par. Segunda premissa, 4 é par. Terceira premissa, a soma de 2 números pares é um número par. Conclusão, logo, 2 mais 4 é um número par. Então veja, eu falo que 2 é par, eu falo que 4 é par, em seguida eu falo que a soma de 2 números pares é um número par, e eu concluo, então, que 2 mais 4 é uma soma par. Tá certo? Bom, então esse é um argumento válido e ele é um argumento correto. Essas são as minhas premissas, essa é a minha conclusão, ele é um argumento válido e correto. Válido porque eu consigo deduzir, né, chegar na minha conclusão. E correto porque as minhas premissas de fato são verdadeiras. 2 é de fato par, 4 é de fato par, né? E de fato a soma de 2 números pares é um número par. Tá certo? Então esse é um argumento válido e correto. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Tá? Olha só. 3 é par. Então veja, essa é uma premissa. É algo que eu vou hipoteticamente considerar como sendo verdadeiro dentro da minha análise. Eu sei e nós sabemos que 3 não é par, mas isso não está em questão agora. Então, eu digo que 3 é par. Então, nesse momento, nós vamos considerar 3 como sendo um número par. 5 é par. Então, outra premissa, tá certo? Também equivocada, mas que eu vou assumi-la, tá? Como sendo ok. A soma de 2 números pares é um número ímpar. Outra premissa ferrada, mas que eu vou assumir como sendo ok. Então eu tenho essas 3 premissas. E a minha conclusão é que logo 3 mais 5 é ímpar. Então veja, né? 3 eu falei que é par, 5 eu falei que é par. Depois eu falei que a soma de 2 números pares é um número ímpar. Então 3 mais 5 é um número ímpar. Ou seja, essa minha conclusão ela decorre dessas premissas. Óbvia, né? Tá certo? Né? É claro que se o meu argumento, esse argumento ele é válido, por incrível que pareça, mas ele não é correto. Veja, se ele for válido e as minhas premissas forem corretas, forem verdadeiras, naturalmente a conclusão é verdadeira, tá certo? Mas a validade, e isso é um ponto muito importante, que dentro da matemática da linguagem matemática é extremamente relevante. Quando eu falo de validade de argumento, eu estou falando da capacidade desse argumento
diante das articulações, a sua capacidade dedutiva, né, de se alcançar a conclusão, não a veracidade do conteúdo. Eu não está sobre a minha análise o significado, o conteúdo, apenas a articulação lógica. É como se nesse momento, né, a validade tivesse dando para a gente, né, um sinal de que é a sintaxe que está em foco, né? Essa sintaxe dedutiva, e não o conteúdo. A questão semântica, a questão do significado não está em foco, tá certo? Beleza, pessoal? Então isso aí isso é uma coisa importante. Então vamos separar a validade de um argumento da sua correção, tá certo? Há duas regras, dois silogismos que são assim, quem já fez matemática ou quem já falou na vida já fez os dois, tá certo? Até crianças fazem os dois diariamente, tá certo? Então, assim, eles têm nomes curiosos. Um chama-se modus ponens. O modus ponens, ele o que significa modus ponens? Seria, grosso modo, um jeito de se afirmar afirmando. Grosso modo é isso. Então, seria um tipo de argumento válido, tá certo? O modus ponens, tá? É uma metaestrutura de argumento, de validade de argumento, de conclusão, que é o seguinte: primeira premissa, P implica em quê? Tá? Então, eu digo que a ocorrência de P é suficiente à ocorrência de Q. Depois eu falo que P ocorre. E a minha conclusão é que Q ocorre. Então, assim, P implica em quê? Tipo, se eu estou tossindo, então eu bebo água. Estou tossindo. Conclusão, bebo água. Tá certo? Então, essa é a articulação argumentativa e dedutiva mais usada em demonstrações diretas em matemática. Quando você está fazendo uma demonstração, em um processo construtivo de demonstração, na maior parte do tempo, você segue uma articulação direta por via de modus ponens, tá certo? Há o modus tollens. Modus tollens significa um jeito de se negar negando. Olha só que loucura. Eu vou explicar para vocês. P, mesma coisa. A ocorrência de P é suficiente para a ocorrência de Q. Né? Se eu tô tossindo, então eu bebo água. Tá? Então isso é. Então, se eu não bebo água, o que eu posso concluir é que eu não estou tossindo. Porque se eu estivesse tossindo, eu beberia água. Tá certo? Então, o modus tollens, ele significa o seguinte: você tem uma coisa implica em outra. Aí você nega a tese, você nega a consequência. E aí você conclui a negação da sua premissa. Tá certo? Então esse é um tipo de articulação muito usado pelos matemáticos nas provas por absurdo. Tá certo? As provas por absurdo são baseadas dessa maneira. Enquanto a prova direta pega o P, que é um conjunto de hipóteses, de premissas, e tenta construir diretamente rumo à tese, no modus tollens, você, por absurdo, digamos assim, você nega o que você quer provar, né? Você nega o que é onde você quer chegar, e aí você conclui que então o que você supõe verdade não pode ocorrer. E aí você chega ao seu absurdo, tá certo? Né? É incrível como alguns colegas confundem a validade, né, o valor lógico verdadeiro da implicação com a validade do modus ponens ou do modus tollens.
são coisas diferentes. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O pessoal pergunta. Aí eu não quero me alongar muito nisso, não. Na lógica clássica que a gente usa, na matemática de modo geral, a gente tem apenas dois valores lógicos distintos, que é verdadeiro ou falso, e valores exaustivos, na medida de que toda proposição lógica deve ser um ou outro. Eles dão conta de qualquer proposição lógica. Tá? Então, isso quer dizer, esse tio quer dizer negação, tá? Eu não falei antes no início, peço desculpas. Mas esse tio, ele quer dizer a negação. Então, quando você nega alguma proposição lógica duas vezes, você negar a negação é algo que é como você voltar ao valor lógico da sua proposição inicial. Tá certo? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma prova por absurdo, por exemplo, né? A prova por absurdo, se a gente for olhar bem, você supõe, digamos assim, você quer provar que o Matias é um cara legal. Aí, como é que você prova isso por absurdo? Você vai supor que o Matias não é um cara legal, tá certo? E aí, quando você supõe isso, você chega a algum absurdo, tipo, 1 é igual a 2. Se o Matias não é legal, então 1 é igual a 2. Aí você conclui, poxa, mas eu sei, né, que 1 é diferente de 2, tá certo? 1 não é igual a 2. Então o Matias tem que ser legal. Mas, na verdade, quando a gente faz uma prova por absurdo, o que a gente está mostrando é que aquilo que a gente quer mostrar não pode ser falso. Só que é como se eu pegasse uma moeda. Se eu sei que tem uma moeda, eu jogo essa moeda para cima e eu falo assim, olha, não deu coroa. Isso é a mesma coisa que dizer que deu cara, tá certo? Porque só há dois estados possíveis, cara ou coroa. Então, eu posso dizer cara dizendo não coroa, tá certo? Mas a prova por absurdo se baseia nisso, né, numa lógica onde você tem apenas dois valores lógicos distintos. Então você mostra que não pode ser falso, logo você conclui que deve ser verdadeiro, tá certo? O ponto principal da história, qual é? É que, e se eu tivesse um terceiro valor lógico? E se eu tivesse uma outra lógica aonde eu não tivesse apenas dois valores lógicos? A regra por absurdo, ela não ia ser válida. O tipo de demonstração por absurdo ia falhar, né? Se alguém tiver interesse em conhecer uma perspectiva da lógica um pouco distinta da lógica clássica, eu convido vocês a lerem sobre a filosofia intuicionista. Eu vou ter um programa só sobre essa filosofia. Muito interessante. A gente vai pensar sobre matemática em um outro contexto, fora do contexto clássico. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas há sim outras lógicas, lógica fuzzy, lógica intuicionista, que admite outros pontos distintos de VOF. E aí você tem, assim, digamos assim, questões que invadem os encaminhamentos argumentativos matemáticos que você pode fazer. A gente está quase chegando para perguntas novamente. A gente tem dentro da lógica, Aristóteles propôs 4 grandes tipos de enunciados que você consegue efetivamente emitir um parecer sobre verdadeiro ou falso, que são, chama-se hoje de enunciados categóricos. Então são 4 tipos de enunciados: o enunciado A, o enunciado E, o enunciado I e o enunciado O. A, E, I, O. O A e o I, eles são afirmativos, tá certo? E os E e O são de negação, tá certo?
eles vêm de afirmo, do latim afirmo e nego, tá certo? Então vamos lá, o enunciado A é a afirmação universal. Todo S é P. Por exemplo, todo é, todo matemático humanista é legal. Todo matemático humanista é legal, tá certo? Então isso é um tipo de... Ou todo carro azul é silencioso, tá? Então todo S é P. Você está colocando o S quase como contido em P, tá? A negação universal, nenhum S é P, nenhum matemático humanista é legal, nenhum carro azul é silencioso. O enunciado I é um caso particular, né? Algum matemático humanista é legal, algum carro azul é silencioso. E o enunciado O, que é a negação particular. Algum matemático humanista não é legal. Tá? Algum carro azul não é legal. Então esses são 4 enunciados categóricos da lógica aristotélica que são muito representativos e que nós usamos muito na linguagem matemática por meio de 2 quantificadores, que é o quantificador universal, que é aquele A de cabeça para baixo, né, e o sinal de existe, que é o quantificador existencial, dentro da linguagem matemática. Mas eu vou mostrar para vocês agora, porque esse é o meu ponto, né? Eu quero trazer o conteúdo e a semântica para a discussão, tá certo? Esse aqui é o ponto que eu quero chegar. Então eu quero mostrar um exemplo de um argumento para vocês, que é o seguinte. Pessoal do chat, Karine, boa noite, Karine Valéria que chegou, Wesley Pereira, boa noite, a Evânia, Weili Vantuza, boa noite, Matheus Gama, maravilha, Luiz Roberto, Mestre Fábio Souza, Isara Almeida, Luciana Lu Rodrigues chegou, Vera Lúcia, todo mundo, boa noite, já está quase chegando na hora das perguntas, mas digam para mim aí o seguinte, todo U é C, eu vou imaginar o seguinte, todo U é C, tá certo? Essa é a minha primeira premissa. Segunda premissa, todo P é U. Então vou falar de novo. Só tenho 2 premissas nesse argumento. Primeira premissa, todo U é C. Segunda premissa, todo P é U. Qual a conclusão? Se todo P é U, então ele também é C. Ou seja, todo P é C. Então isso é algo, esse é um argumento válido em matemática, dentro do esvaziamento semântico, né, da forma puramente sintática da articulação dedutiva. Isso é válido. Agora, prestem atenção. Prestem atenção nisso aqui. A ameaça semântica. Olha só que bacana. Ursos são animais comuns, é a minha primeira premissa. Eu peço para vocês compararem todo U é C, tá certo? Ursos são animais comuns. Então todo U é C, tá certo? Pandas são ursos. Conclusão, logo, pandas são animais comuns. Tá certo? Mas espera aí. Os pandas estão em extinção. Como assim são comuns? Dei um nó na matemática? Como é que é? Olha só, vou falar de novo. Ursos são animais comuns. Pandas são ursos. Então, pandas são animais comuns. Bom, tem uma pegadinha nisso que eu estou colocando aqui do lado. Qual é a pegadinha? Quando eu falo que ursos são animais comuns, tá certo? Eu estou falando ursos
em um contexto semântico, agora que vem o ponto, o contexto semântico é do urso. O urso é um animal comum. Eu não estou levando o comum como uma qualidade de cada urso em termos semânticos. Eu estou falando da classe. Esse ursos eu trato quase como um coletivo. Eu não estou falando que todo urso é um animal comum, sabe? Então, quando a gente começa a invadir a linguagem com significado, as coisas começam a perder controle muito rapidamente, tá certo? Muito rapidamente mesmo, tá certo? Isso é uma coisa muito curiosa, tá certo? Algumas figuras de linguagem que eu queria falar com vocês aí, tá certo? Primeira é a metáfora. Já que a gente está falando de significado, né, que a questão da semântica entrou em cena, eu queria falar um pouco sobre a metáfora. A metáfora, para quem não lembra, não sei se vocês lembram, quem não lembrar o que é metáfora, não tem problema, eu vou lembrar agora, tá bom? Então, metáfora é um tipo de recurso semântico, né, de linguagem que nós usamos onde nós transferimos o significado de um objeto a outro em um certo contexto comparativo, tá certo? Como assim? É um tipo de analogia, mas por vezes um pouco menos explícita. Exemplos: todo professor é um jardineiro. Então, quando eu falo isso, todo professor é um jardineiro, né? Eu estou emprestando, né, usando a palavra jardineiro para trazer um conjunto semântico, né, ao professor, né, que cultiva, né, a curiosidade nos estudantes, né, que promove a questão da formação, como se o estudante fosse uma planta, etc. e tal, né, que cresce, né, que se desenvolve. Então, exemplo, figuras de linguagem são a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, né? Quer dizer que tem muitas outras coisas que não estão sendo postas, né? A matemática é um monstro de 7 cabeças, né? Quer dizer, eu estou pegando a ideia do monstro para mostrar a dificuldade. E não é qualquer monstro, é um monstro de 7 cabeças. 7 cabeças é cabeça beça. Tá certo? Então, esse jeito da gente monstrificar a matemática, de perceber o monstro na matemática, isso é algo metafórico, tá certo? Então, a metáfora, ela é basicamente um recurso, então, aonde eu pego, né, toda uma carga semântica de uma palavra e eu confiro a outra, tá certo? Isso é uma coisa interessante, né? Tá ok? Aí na matemática, por exemplo, como que isso rola na matemática? E aí eu queria chamar a atenção para quem quiser estudar os trabalhos de pesquisa de figuras de linguagem, metáforas, metonímias, catacreses e outros recursos de linguagem na matemática. Eu recomendo várias leituras diferentes, várias, porque tem muita coisa sobre isso. Tem muitas coisas sobre isso. Então, a primeira pessoa que eu diria que é muito, quase que raiz, assim, ela é pioneira nisso, é a Anna Sfardi. A Anna Sfardi tem uma grande contribuição na questão particularmente do estudo das metáforas e das metonímias, mais metáforas, tá certo? E também o trabalho do Lakoff, do George Lakoff e do Rafael Nunes, tá certo? Que é esse que está aqui. De onde vem a matemática? Tem aqui um código, um QR Code. O pessoal que estiver com o celular aí pode dar uma identificada nesse QR Code, já vai chegar direto no link do livro. Muito legal.
Olha, o Alexandre Capato Aragão, sem dúvida, o Wittgenstein foi um grande filósofo da linguagem, sem dúvida. Ainda que o Wittgenstein, o Alexandre, ele tenha tido dois momentos bastante distintos de relação com a linguagem e a matemática, muito distintos mesmo, tá? Um primeiro momento, quando ele escreve o Tratados Lógicos Filosóficos, que foi quase que a Bíblia do Círculo de Viena, na primeira metade do século XX, e mais ao final da sua vida, ele se mudou de ideia completamente, né? E algumas obras póstumas foram publicadas, né? Particularmente algumas observações sobre cursos que ele deu, quase que negando em boa parte daquilo que ele tinha dito antes, que é muito interessante. Então o pessoal que estuda, que usa o Wittgenstein como filósofo da linguagem em educação matemática, usa tradicionalmente, em quase 100% dos casos, a segunda fase do Wittgenstein e não a primeira. Tá? Só quem gostava da primeira fase do Wittgenstein era a turma lá do Círculo de Viena. Tá? Positivismo lógico, aquelas coisas horrendas da filosofia da ciência do início do século XX. Tá certo? Boa pergunta, Alexandre. Obrigado aí. Eu até tenho aqui uns links depois de livros do Wittgenstein, tá? Então, eu queria mostrar para vocês assim metáforas na matemática, grosso modo na matemática, quer dizer, quando eu digo metáforas agora, de transporte semântico, de movimentações de significado, tá? Então, vejam bem, por exemplo, quando eu escrevo isso daí, ó, 2 vezes x mais 4 mais 7. Eu posso olhar isso e talvez tem vários processos de sentidos, de significação possíveis. Um deles é como um número real. Eu posso olhar para 2 vezes x mais 4 mais 7 como um número real. É uma forma de perceber isso. Eu posso olhar como uma expressão algébrica, né, como simplesmente uma fila simbólica, tá certo? Uma carreira simbólica. Eu posso olhar como uma função, se eu implicitamente entender isso como sendo um y de x igual a 2 vezes x mais 4 mais 7. Então eu posso perceber isso aí como uma função. Eu posso olhar como uma representante de uma família de funções. Se eu quiser olhar o 2, o 4 e o 7 como parâmetros, por exemplo, de uma família A vezes x mais B mais C. Isso é uma família, por exemplo, de funções. Então há várias maneiras de nós termos trânsito de significado em torno desse objeto. Então eu digo que metaforicamente há muitas possibilidades agora, em contextos metafóricos, de movimentação de significado envolvendo uma simples expressão algébrica. Então eu digo para vocês que são professores, que estão me assistindo, tá certo? Perdão, hoje eu tô com a minha garganta terrível. Então, vocês que estão me... Eu esqueci agora o que eu ia falar. Eu fui tossir, depois eu... lembrei. Vocês que são professores e que, por exemplo, trabalham com 8º ano e que surge com vigor danado, né, essas manipulações algébricas, vocês sabem as dificuldades que existem em torno das manipulações algébricas, né, do 7º, do 8º ano principalmente, tá certo? É muito complicado, né? E essa dificuldade manipulativa, ela é, em muitos casos, uma dificuldade de trânsito metafórico, né? De entendimento, de passagem de um para outro, né? Do 8º para o 9º ano, né? Isso é uma expressão algébrica, isso é um número, né? Isso é... Né? Então, esses são pontos que o professor deve estar atento,
tá certo? Então, eu diria para vocês que na área de educação matemática, o grande ponto aí por trás é a questão de você querer entender o que o estudante pensa. Quer dizer, você está interessado no estudante. Tá? Então, isso aqui não tem a ver apenas com o ensino. Tem a ver com a aprendizagem. Né? Tem a ver com as representações, né? Imagens, né? Semióticas, né? Que são construídas e vividas pelos estudantes. Tá certo? Então, professores que têm interesse em estudar isso são aqueles professores que entendem, né, que ao sucesso das relações de ensino-aprendizagem não basta o cara ser craque em ensino, se ele não tem um olhar ou uma empatia, né, junto ao estudante, se ele não consegue se colocar no lugar do estudante. E esse se colocar no lugar do estudante inclui, por vezes, em imaginar como esse estudante pensa. Tá certo? Então a área de teoria do pensamento avançado, então Toll, Wiener, tá certo? Se você quiser olhar Duval em representações semióticas e tudo mais, todos esses autores, né, ou Sfard, ou Lakoff Nunes, todos eles são autores, né? Dubinsky, todos eles são autores, pesquisadores, aonde há um interesse no pensamento matemático, tá certo? Isso é uma coisa extremamente louvável, tá certo? E o programa é um pouco sobre isso, né? Bom, quando nós escrevemos uma fração, agora que vem o negócio, a fração 5/12, olha isso, 5/12, olha que loucura, metaforicamente, como que essa fração pode ser vista? Quais são os possíveis sentidos de significação? Agora eu convido o pessoal que está me assistindo, Maria da Silva, boa noite, Maria, tá chegando. A Marta Prado Souza, boa noite, Marta. Então, pessoal que tá chegando agora no chat aí, tá bombando hoje aqui, tem um monte de gente aqui assistindo, muito legal, obrigado pela presença de todos. Então, quem não viu ainda o episódio de frações da Matemática Humanista ao vivo, não perca. Tem um episódio só sobre frações. Eu falo muito sobre frações, falo muita coisa bacana. Convido vocês a assistirem. Pessoal que não souber como é que faz para localizar, tá aí. Se inscreve no canal Matemática Humanista, é fácil. Entra no YouTube, coloca Matemática Humanista, tá lá. Se inscreve no canal. Clica lá naquele sininho lá que notifica, porque toda semana é pelo menos um vídeo novo. Pelo menos um. Tá certo? E agora nas férias eu vou começar com vídeos de curta duração e outras histórias. Tá certo? Então vai ser legal para vocês não perderem contato com a matemática humanista. Então, na fração, quando eu fiz aquele episódio então sobre frações, eu falei sobre várias coisas legais. Quais são elas? Eu falei na fração como um processo de você selecionar. Você pega um todo, divide em 12 partes iguais e retira 5, ou pega 5. Né? Então, a fração como representante parte todo, né, que está ligado a um processo, né, a um processo de divisão, a um processo de seleção. Né? Eu posso olhar como um número racional, que é aquele olhar mais absoluto da fração, né? Eu posso olhar a fração como um número, eu posso olhar esses 5/12 como uma operação, tipo no sentido de 5 dividido por 12, seria o quociente, tá certo? Eu posso olhar como a resposta de uma equação de primeiro grau, 12x igual a 5, por exemplo, ou eu posso até pensar em uma probabilidade. Ou seja, essa fração de 5/12, ela possui vários sentidos possíveis de significação. E o trânsito metafórico de um ao outro é extremamente complexo. E isso mostra o porquê as frações sejam, talvez, a maior dificuldade da educação básica, né, em torno da matemática, de pelo menos no ensino fundamental, eu não tenho a menor dúvida, tá certo?
Então, isso é algo para vocês pensarem. Quer dizer, qualquer objeto em matemática que possua vários sentidos de significação, ele possa acumular muitos significados, esses são objetos que oferecem extrema dificuldade ao professor para a construção, para a aprendizagem. Por quê? Porque não é apenas uma questão de construir um monte de coisa, é de articular um monte de coisas, né? É uma rede de significados. Não é construir significados isolados, é articulá-los, é saber quando um vira o outro, tá certo? Outra coisa, por exemplo, quando nós escrevemos 9 menos 3x igual a 6, eu vou falar agora de uma metáfora um pouco mais simbólica, não tão interna à matemática. 9 menos 3x igual a 6. Por exemplo, é muito comum os professores, diante dessa equação, eles mostrarem isso. Por exemplo, ó, uma balança equilibrada, um lado 9 menos 3x, o outro lado 6. E aí você usa essa metáfora da balança, do equilíbrio, né, para poder justificar uma série de procedimentos. Já eu vou adicionar uma mesma quantidade dos dois lados, ou eu vou dividir os dois lados por um mesmo número, coisas assim. Essa metáfora da balança é excelente, né, porque ela transmite a ideia do equilíbrio, tá certo? É muito interessante essa metáfora. Agora, há uma outra metáfora que é usada às vezes por alguns professores para trabalhar com equações e que essa é extremamente perigosa. Qual é? É, por exemplo, imaginar um espelho. É como se um lado da equação fosse um lado do espelho e o outro fosse atrás do espelho. Então eu tenho 6 aí, que está na frente do espelho, e tenho 9 menos 3x que está lá dentro, digamos assim. E aí alguns professores falam assim, olha, se eu quero ir para o outro lado do espelho, eu tenho que trocar o sinal, eu tenho que inverter o sinal. Aí ele pega o 6, para entrar no espelho, vira menos 6. Coisas assim, sabe? O perigo que essa metáfora oferece é que essa ideia de entrar ou sair do espelho inverte o sinal, ela funciona bem em termos aditivos. Mas, por exemplo, se você tem algo do tipo 12x igual a 5, se você quiser passar o 12 dividindo para baixo em cruz, né, que seria um jeito de botar o 12 para dentro do espelho, você não vai trocar o sinal do 12, você vai dividir por 12. Você não vai dividir por menos 12. Então isso gera confusões, quer dizer, alguns estudantes, quando aprendem com essa metáfora do espelho, eles conseguem ir bem nos encaminhamentos envolvendo os encaminhamentos aditivos, mas os multiplicativos eles falham, tá certo? Então isso é uma coisa perigosa que vale a pena. Então isso é só chamando a atenção para que a metáfora ela é um poderoso recurso dos professores, certamente. No entanto, ela deve ser feita com muito cuidado, tá certo? Com muito cuidado. Então vamos lá. Outra figura de linguagem importante é a metonímia. Essa figura ela é um pouco menos conhecida do que a metáfora e um pouco menos estudada em educação matemática do que a metáfora, tá certo? Mas ela é uma das mais utilizadas, tá? Ela é uma das mais utilizadas. Então, assim, como? Como que a metonímia ela é utilizada? Né? O que é metonímia? A metonímia é um outro tipo de recurso semântico onde você troca, né, uma palavra por outra, né, ou uma expressão por uma palavra, ou um sentido por uma palavra, sabe?
em um contexto de proximidade de ideias. Deixa eu explicar para vocês. Vai ser mais fácil dar o exemplo do que explicar assim. Por exemplo, bebi 2 copos, eu estava com sede. Você não bebeu 2 copos, você bebeu o líquido que estava em um copo e o líquido que estava no outro. Mas a gente fala que bebeu 2 copos. Então isso é uma metonímia. Tá? Você substitui o líquido no interior por copo. Tá certo? O homem foi à lua. O homem foi à lua. Né? Você fala o homem é a raça humana, algum representante da humanidade, né, do homem, né, foi à lua, tá certo? Mas foram quatro homens, tá certo? Né? Não foi todo. Né? Então, o homem foi à lua, há uma metonímia nesse o homem aí. Por exemplo, essa é uma particularmente importante e é a que eu vou me ater na minha fala aqui. Veja, Carlos foi o departamento de matemática na reunião. O que isso quer dizer? Quando eu falo assim, olha, o Carlos ele foi o departamento de matemática na reunião. Eu digo, talvez eu tenha sido o único representante, eu talvez tenha sido o único a defender o departamento, por exemplo, algo do gênero. Ou seja, eu me refiro a uma parte querendo dizer do todo, tá certo? Né? Então, essa ideia de você referir-se ao todo por uma parte, né, falar do departamento, mas na figura do Carlos, por exemplo, essa é uma metonímia extremamente importante na matemática. Porque se a gente pensar bem, na álgebra, e agora eu volto a chamar a atenção do trabalho de Lakoff, tá? E do Johnson, e também do Nunes, e também da Presmeg, que também trabalha com... Eu até tenho aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Livros muito interessantes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Esse é um livro que quem tem interesse em estudar assim, a parte mais filosófica das relações entre matemática, corporificação e filosofia, isso é incrível. Tá? Lakoff Johnson, esse é um livro clássico, Philosophy in the Flesh, tá? Muito, muito legal. Esse é um livro clássico também do Lakoff, que é Metáforas da Vida Cotidiana. Esse livro a gente tem aqui no Brasil, ele foi feita uma tradução dele por um grupo de linguistas da USP, muito interessante. Eu não tenho essa versão, mas essa versão existe na língua portuguesa, tá certo? E adaptada para a língua portuguesa, tá certo? Esse é aquele que eu tinha falado para vocês, do Where Mathematics Come From, tá? E tem mais coisas aí, depois eu pego mais. Tá certo? Então, vamos lá. Metonímias. Veja, em qual lugar, queridos, que a gente refere-se ao todo falando de uma parte? Seja X um número real, ou seja, você pega um cara para representar todo mundo, tá certo? Considere um triângulo ABC. Ou, por exemplo, quando eu falo assim, olha, 2n mais 2m igual a 2k, e quando eu escrevo isso daí, né? O que eu estou querendo dizer é que a soma de 2 pares é par, por exemplo, sabe? Mas eu estou pegando, eu pego 2n para ser um par qualquer, 2m para ser outro par qualquer. Então eu digo que todo o processo de trato com o símbolo, com o pensamento algébrico, com a passagem do signo para o significado extremamente metonímico na matemática. A álgebra é uma metonímia ambulante. Então é incrível, queridos. Veja, quando eu falo assim, olha, figuras geométricas importantes no livro didático lá do ensino fundamental, e eu falo
figuras geométricas importantes, por exemplo. Aí eu mostro um triângulo, um retângulo e um círculo. Eu pergunto a vocês, isso é uma metonímia, porque esse retângulo, ele não é esse retângulo, ele representa todos os retângulos. Esse triângulo, ele representa uma classe. Então, você usar uma tabela ou um diagrama, ou representar uma categoria por um símbolo, isso é extremamente metonímico. Então, queridos, olha que legal. A gente que vive falando que ciências humanas, que letras e matemática, né, são coisas opostas, são coisas que não se dão. E quando você começa a ver os recursos linguísticos que nós usamos sempre, todos os dias, porque nós nos comunicamos, nós somos humanos e nos comunicamos. Então, tudo isso se coloca. Se essa comunicação se dá na matemática ou em outras áreas, não faz diferença. As figuras de linguagem estão em todo lugar. Esses recursos em torno da forma e em torno do significado estão em todos os lugares, tá certo? Em todos os lugares. Então, quer ver um exemplo tenso de metonímia em matemática? Olha que bacana isso daqui, olha que bacana. Eu vou pegar a equação 9 menos 3x igual a 6. Eu vou pegar a mesma equação escrita em outra ordem. Menos 3x mais 9 igual a 6. Então, matematicamente, o pessoal considera essas duas iguais. Agora eu chamo a atenção que a mediação simbólica em uma e na outra, elas são diferentes. Veja, o menos em cima, 9 menos 3x igual a 6. Esse menos na equação de cima indica o quê? Indica uma operação de subtração. O menos na equação de baixo, ele não é uma subtração. Ele indica quase, né, a questão do simétrico algébrico, né? Ou seja, apesar de as duas equações serem consideradas a mesma na matemática, né? Aí o pessoal fala, não, é a mesma coisa, é comutatividade. Né? A adição é comutativa. E essa pequena observação, ela encerra ou aniquila um debate muito importante, que é sobre a questão do símbolo. Veja, 9 menos 3x, em termos algébricos, pode ser a mesma coisa que menos 3x mais 9. Mas em termos de mediação simbólica, em termos de metonímia, tá certo? Do símbolo, né, para o que ela representa, tá certo? Da parte para qual todo, né? Em uma é uma operação, na outra é a indicação de um simétrico aditivo. Vocês entendem isso que eu estou falando ou não? Eu já vou responder, já está chegando na hora das perguntas. Também, se não for, eu vou parar agora, que eu acho que eu esqueci de botar um slide de pergunta, porque eu estou falando um tempão. Então vamos lá. Não, eu vou pegar perguntas agora. Eu acho que eu esqueci de botar o slide de perguntas. Deixa eu ver as perguntas do pessoal aqui. Olha, Vera Lúcia tá fazendo aqui uma colocação legal. Olha, Vera Lúcia acha importante essa apresentação multifacetada de frações desde as séries iniciais, e sua fala está me ajudando muito. Beleza, Vera, muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito obrigado mesmo. O Fábio tá falando aqui uma coisa aqui interessante, a Kelly falou que tá chegando atrasada. Deixa eu ver aqui.
O Alexandre está dando para. Boa noite também a todos. Deixa eu ver aqui. Boa noite aqui. Todo retângulo é um quadrado, mas nem todo quadrado é um retângulo. Seria isso? Veja bem, Fábio, é o seguinte. Se relaciona de alguma maneira, né? Por exemplo, quando você desenha um retângulo que não é um quadrado, tá certo? Né? Algumas pessoas podem entender que você está se referindo, né, a esse tipo de retângulo, tá? Né? Ou seja, todo quadrado ele é um retângulo. Ele é um retângulo, né, que possui os seus 4 lados com a mesma medida. Ou seja, eu ainda posso dizer, né, que um quadrado ele é um retângulo que também é losango, tá certo? Né? Tá certo? Nem todo losango é quadrado, mas todo quadrado é um losango. Né? Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Né? Quadrados, retângulos, losangos são paralelogramos. Então, essas classes de figuras geométricas, elas não são disjuntas. Elas não são disjuntas. Tá certo? Então, isso é uma coisa que nesse processo metonímico de representação, o professor deva sim ter que deixar claro. Olha, isso aqui é um retângulo, mas um quadrado também não é retângulo, né? O quadrado ele tem uma imagem muito forte, tá certo? Então isso pode inspirar às vezes que essas categorias são disjuntas, mas não são. Boa observação. A Marta Prado está falando assim, olha, por isso acredito eu que a matemática não é ciência exata, por conta do nível de subjetividade e abstração necessário para a sua compreensão. Está correto esse pensamento? Marta, eu diria para você o seguinte, eu diria que sim, mas eu quero complementar o seu pensamento, Marta, que é o seguinte: nenhuma ciência ela é exata, nenhuma, pelo simples motivo, né, de todas elas, né, terem sido feitas por nós, né, ao longo do tempo, vivido os seus obstáculos que foram superados, né, demandas que não eram atendidas e que para serem atendidas, né, você precisou reformular, né, métodos, valores, entendimentos, tá certo? Então, a matemática ela é uma ciência histórica por natureza, né? Então, não só a subjetividade do indivíduo, mas eu diria também a questão cultural, porque veja, isso é uma coisa que eu queria falar com vocês que é muito importante. Marta, eu até te agradeço a pergunta, talvez seja a coisa mais importante que eu vá falar na noite inteira. Então ouçam com atenção o que eu vou falar agora. Normalmente há uma oposição na matemática e na lógica de que você tem o subjetivo e o objetivo. E entende-se o subjetivo como algo do indivíduo, né? Algo que depende do indivíduo e que é totalmente fechado. E o objetivo seria algo que não depende do indivíduo. E esse objetivo seria, dessa maneira, totalmente externa ao indivíduo. E aí é que é o ponto em que a matemática humanista, Marta, se coloca filosoficamente. Porque, veja, o fato de a matemática não depender de mim ou de você não a torna, né, independente de todos os homens, né, da raça humana inteira. Ou seja, ela é independente de mim, de você e de todos vocês que me assistem. Mas a matemática está inscrita na nossa cultura, né, as várias matemáticas, nas várias culturas. Então, entre a subjetividade do indivíduo e a objetividade platônica extraterrena, extra-humana, inumana, há uma realidade intermediária que é onde mora a matemática, que é a realidade cultural. Essa é a realidade que a matemática humanista
busca falar. E o motivo pelo qual eu estou falando de linguagem hoje é porque a linguagem também se dá no universo cultural, né? Nós, quando nascemos, nós aprendemos a falar, né? Nós aprendemos a nos comunicar, né? Nós fomos apresentados a algo que já existia. Mas hoje eu posso dar uma contribuição e criar algo novo na linguagem. Eu posso extrapolar, ela é viva, tá certo? Ela é viva. A linguagem é viva. Ela não é posta, ela não é um a priori lógico, tá certo? Ela é viva, ela é cultural. Obrigado pela pergunta, Marta. Então, o Fábio colocou aqui, valeu. Fábio, brigadão, amigão, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver, o John Batista está falando aqui, deixa eu ver aqui, a metáfora associada usualmente ao símbolo da união, como se fosse a letra U. Na verdade, é a volta do calcanhar representado número 10 egípcios. Tenham cuidado em criar metáforas sem fundamentação. Sim. Ok, eu não sei se eu entendi muito bem, mas de qualquer maneira eu entendo e compartilho com você, John. Toda metáfora, eu penso que ela é um poderosíssimo recurso para você significar ideias, para você gerar sentido de significação, eu diria. Muito, 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 muito importante, né? Mas há toda uma questão histórica, né, que não pode ser perdida. Às vezes você cria, né, usando uma metáfora mal construída, como aquela do espelho, por exemplo, você cria, né, um calcanhar de Aquiles, como você falou. Certamente mesmo. O Giovanni está perguntando aqui, o fato da linguagem simbólica matemática ser universal fortalece o formalismo empregado, não permitido assim alterações ou simplificações? Pô, Giovanni, muito legal a sua pergunta. Veja, a filosofia formalista da matemática, que nasce justamente no final do século XIX, justamente nesse momento em que a filosofia da linguagem ganhava tanta força, né? Essa filosofia formalista não é apenas uma questão de usar a linguagem na matemática. Na filosofia formalista, a matemática era a linguagem. Era a linguagem. Por isso, até um colega colocou agora aqui há pouco sobre o Wittgenstein. A primeira fase do Wittgenstein, ele fazia uma identificação de tudo com a linguagem, né? E isso é um pecado, né? Quer dizer, a filosofia formalista, ela identificou a matemática com a sua apresentação formal por meio da linguagem, né? De uma eventual linguagem, né, que chamavam de metamatemática, tá certo? Então, nesse sentido, a filosofia formalista clássica, ela identificava a matemática com a linguagem formal, tá certo? Agora, o ponto que eu acho é o seguinte, é que há um fato que eu luto aqui, a matemática humanista é uma luta, tá? Pequenininha, mas é uma luta para que a gente perceba que a formalização, ela é uma etapa da construção da matemática. Ela é importante, ela não é algo ruim. Ruim, no meu ver, é identificar a matemática com a sua formalização. Há muita matemática anterior à formalização. É o que eu chamo de matemática pré-formal. É onde estão as ideias, os desejos, as pessoas, os problemas compartilhados. Lá, onde a vida é onde as coisas começam, né? O sujeito curioso estudando algo, às vezes, da própria matemática, tá certo? Então, esses são pontos que são estudados e que a formalização é uma etapa da construção, né, da matemática. Ela não é a matemática, né? Então, eu acho que o fato da linguagem simbólica ser universal
ela pode ser usada ao nosso favor, se nós entendermos que a formalização ela é uma etapa importante e não um sinônimo, né, de fazer matemática. Porque, como nós vimos aqui, a linguagem matemática simbólica ela é árida, ela é seca, ela é esvaziada de significado, ela é vazia, né? Ela, né, é puramente, né, assim, agora me fugiu a palavra que eu usei, afirmativa. Então, nesse ponto, a gente perde um pouco de vista as coisas. Então você vê que em todos os momentos, eu diria, na minha vida profissional, eu vou agora falando como professor para o Giovanni, tá? Eu digo para você que a maioria das vezes, maioria não, todas, as vezes que eu vi um professor sendo 100% formal, eu vi os estudantes tensos assim, pô, professor, isso aí serve para quê? Eu não estou entendendo para que isso daí serve. Tá certo? Eu não sei para que isso daí serve. Então, justamente porque a dificuldade que a linguagem tem de transmitir significado. Tá certo? Então, os textos matemáticos têm que se preocupar muito, né, em ter diálogos com os estudantes para poder construir significado. Porque se ficar só na linguagem matemática, não vai ter. Dificilmente vai ter. Né? Maravilha! O Matheus está fazendo a pergunta aqui. Uma curiosidade, por que no ensino da lógica usamos as letras P e Q? Rapaz, o negócio é o seguinte, pelo mesmo motivo que em funções a gente usa F e G. Função começa com F, então você usa F. Usa G porque vem depois de F. Aí, Matheus, proposição começa com P. Né? Então você usa proposição P. O que vem depois de P é Q, então você usa Q também. Normalmente o pessoal usa P, Q, R, S. Então é mais um. Você usa a primeira letra da palavra, por vezes, né? E você usa as letras seguintes, mas eu acredito que seja por isso. Eu não sei te dizer se é exatamente por isso, mas eu acredito que sim. Tá certo? Então é isso, queridos. Vamos então voltar aqui. Tá quase acabando o programa. Quase acabando o programa. Figura de linguagem importante. Agora, uma que eu não falei, que é a catacrese. Que é um recurso interessante, a catacrese. Que ela usa uma palavra fora do seu contexto original. Para tentar, assim de modo figurativo, para tentar trazer algum sentido específico. Tá certo? Isso é uma coisa curiosa. Exemplo, um dente de alho, a cabeça do prego, as maçãs do rosto, coisas assim. Então, olha só agora que curioso isso daqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo importante. Por sinal, o Matheus, que está me assistindo aqui, ele foi meu aluno na turma de cálculo, aonde isso que eu estou falando aqui nasceu. Então é bom que ele está aí, que ele vai sentir-se representado. Tá vendo? Isso daí é uma metonímia. O Matheus é a minha turma. Tá certo? Acabei de fazer uma metonímia. Tá certo? Então, Matheus, olha só. Vê se você se lembra disso. Eu tinha um curso de cálculo 1, eu era professor. Foi em 2018, eu era professor de uma turma de cálculo 1, onde havia estudantes de vários cursos, mas muitos do curso de licenciatura em física, tá certo? Bom, e aí eu tinha que trabalhar limite com eles. E eu pensei que para um estudante de física, se eu falasse em limite usando metáforas envolvendo movimento, né? Algo mais cinemático, algo mais envolvendo movimento, né? Algo mais dinâmico, isso ia ser mais afim, mais natural para aqueles estudantes, pela própria natureza do curso, né? Então, como eu tinha que falar de variação, o limite, né? É um parecer que você emite, né? Diante de uma certa variação, né? Quando você faz uma análise de uma variação,
você emite um parecer, né, para o que vai acontecer, né? Isso é um limite. Bom, então a minha ideia foi tentar usar a ideia de movimento, de velocidade, tá certo? De alguma maneira. Aí, nesse sentido, quem gosta de história da matemática, quem olhar a história da matemática, a construção do cálculo em Newton, ela é muito mais cinemática do que em Leibniz. Newton e Leibniz foram os caras que, digamos assim, que trouxeram o cálculo assim para a cena de modo mais contundente, né? Só que o trabalho dos dois é bastante diferente, né? O Newton olhava a variação das minhas variáveis x e y em função do tempo, como se elas estivessem em movimento, como se fossem parametrizações. Leibniz não. Então, por exemplo, eu sabendo disso, eu imaginei, caramba, eu vou fazer uma abordagem ao limite de uma maneira newtoniana. Olha só que coisa, tá certo? E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou usar metáforas, uma metáfora, né, usando a ideia de movimento, de velocidade. Que metáfora que eu posso usar para tentar ajudar no limite? Aí eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz, rapidamente. Eu queria, por exemplo, resolver esse limite daí. Para pessoal que não lembra, limite que não é da área, não se preocupe. Mas o que está sendo perguntado aí é o seguinte: à medida que o x cresce indefinidamente, de maneira não limitada, com sinal positivo, né, arbitrariamente, cresce cada vez mais, o que acontece com essa fração algébrica? Ela se aproxima de alguém, ela explode também, ela vai a zero, o que acontece com ela? Qual o comportamento variacional dessa fração algébrica imensa que tem aí? Quando eu pego o meu x, eu imagino ele... Bom, então quando eu imagino o meu x andando loucamente, né, eu vejo que a parte de cima, o numerador, e a parte de baixo, cada um tem 3 termos, tá vendo? Cada um tem 3 termos. O numerador é 2x5, 5x2 e 3x. O denominador é x5, menos 2x3 e menos 7x2. Aí, olha só que bacana. Em termos de velocidade, eu queria perguntar pro pessoal do chat, pessoal que está no chat aí, responda para mim. Quando vocês olham só para o numerador, eu vou colocar 3 figuras aqui. Um carro de Fórmula 1, um caminhãozinho, tico-tico, caminhãozinho tico-tico, tá? E um menino com uma bicicleta. Se fosse para vocês atribuírem uma figura a cada termo do numerador, qual seria? O carro de corrida vai para o 2x5. O caminhãozinho vai para o 5x2. E a bicicleta para o 3x, certo? E no cara de baixo? O carro de corrida é quem? É o x5. O caminhãozinho é o menos 2x3. E a bicicleta é o 7x2. Tá certo? Então eu diria para vocês o seguinte, que se eu olhar o motor poderoso, porque veja, em cima, quem tem um motor mais forte, o mais rápido, aí eu trago uma metáfora do motor, olha só que loucura, né? O F1 é o X5, é isso aí. O José Cândido está aqui, dando um alô aqui. Então, o motor mais poderoso, mais rápido, é o 2x5. E o que acontece com o 2x5 quando o x vai aumentando de forma ilimitada com sinal positivo? Diga para mim. 2x5 aumenta cada vez mais, certo?
E embaixo, o X5 também. Em cima, o cara mais rápido, mais forte, o motor mais poderoso é o 2X5. E embaixo é o X5. Então vocês reparem que a velocidade desse carro de cima e do carro de baixo, as duas velocidades, elas são determinadas pelo motor X5. Só que em cima eu tenho um 2 na frente. É como se fosse uma regulagem de motor um pouco melhor. Então o cara de cima, em termos variacionais, ele tem o dobro da velocidade do cara de baixo para altos valores de X. E eu digo que esse limite dá 2, tá certo? Olha só que coisa. Se eu usasse essa mesma metáfora dos carros e do motor nesse outro limite, só que agora o X está indo para 0. O X está indo para 0 agora. Então, mesma coisa. Qual é o cara mais rápido em cima? É o X7. Então, o X7, ele é rapidíssimo. O 5X2 é bem mais lento. E o X é um murrinha, tá certo? O X é um murrinha nesse limite aí, tá certo ou não? Agora repara, o X não está indo para 0. Então em cima, quem voa para 0 muito rápido? Voa. É o X7. O X7 voa para 0 muito rápido. E o 5X2 vai também para 0, também, mas um pouco mais devagar, com um pouco mais de cerimônia. O X é o que vai 0, mas resistindo. Né? O X7 já está lá na frente, doido para chegar no 0. O 5X2 também já está um pouco mais à frente, doido para chegar no X0. E o X está ali. Peraí, gente. Espera um pouco, gente. Espera um pouco aí. Então eu digo que nesse caso, quem dá a velocidade de aproximação do 0 não é o cara de maior grau. É o cara de menor grau. É o cara que resiste. Olha que loucura. Em cima é o X, embaixo é o 2X. Nesse caso, a velocidade do cara de baixo é o dobro da velocidade do cara de cima. Então isso vai dar 1/2. Olha que loucura. Né? Então, quando eu pergunto, olha, eu vou fazer, cada polinômio é um carro. Isso é uma metáfora. Tá certo? Quem é o motor do polinômio de cima? Isso é uma catacrese. Tá certo? Isso é uma catacrese. Né? Quando eu vejo o X ali, a expressão, eu tenho uma metonímia embutida aí. Algumas metonímias embutidas. Tá certo? Então você vê que tem vários processos de atribuição de significado, mas agora veja, não é só na questão simbólica. É na minha estratégia como professor. Eu, como professor, estou gerando imagens que podem ser interessantes. Eu construo figuras de linguagem, imagens metafóricas, né? Essa catacrese do motor. O motor do cara agora aí é o cara de menor grau. Né? O motor do cara de cima é X, o motor do cara de baixo é 2X, tá certo? Porque as outras partes, né, tendem a se anular com muito mais velocidade e eles resistem, tá certo? É interessante isso ou não? Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer? Ou seja, eu agora estou tratando não de algo interno à matemática, mas de algo da minha relação com a minha turma, com os meus estudantes. É currículo. Os estudantes, eu tinha estudantes de física, não é o caso do Matheus, mas era o caso do Francisco, tá certo? Era o caso do Wendel, era o caso de outros amigos, né, que estavam lá na turma, né, e que faziam curso de física. Então eu achei que se eu fizesse uma abordagem física, cinemática, usando metáforas de movimento, isso estaria em sintonia com o que a formação daqueles estudantes busca alcançar. Legal isso ou não? Bacana?
Ou seja, o tempo todo, o professor sensível ao que é adequado para o estudante e não o que é adequado para si. Tá certo? Eu que me dane, os meus estudantes não. Tá certo? Perguntas! Chegando ao final do programa. Aí o Wendel aí, Super Wendel. Deixa eu botar você aqui, ó. O Wendel tá lá, ele foi um estudante da turma. É isso aí, Super Wendel, né? Show de bola, Fábio, obrigado, queridão. Marcele também gostou. Olha, o John Batista tá falando aqui, olha, o X usado na matemática estática é o mesmo X usado na matemática dinâmica. Fale sobre isso em termos de compreensão de linguagem matemática. Boa, John, muito bom. Veja, o X, ele tem todo um processo metonímico, né, para representar coisas, né? É uma parte referindo-se a um todo. Mas além da questão da metonímia em si, a questão da metáfora, quer dizer, de qual é o entendimento desse X. Né? Na linguagem matemática, por exemplo, quando o X é usado em sentido estático, como numa equação de primeiro grau, 2x mais 5 igual a 3x menos 7. Então, esse X aí, ele é uma incógnita. Então, a incógnita é o nome que se dá, né, a letrinha em uma perspectiva estática, tá certo? Como sendo aquele valor que, em princípio, ele é alguém e você não sabe ainda quem. E você vai querer descobrir quem é. Há outras equações, né, aonde esse X vem representar um significado que traz em si uma questão variacional. Exemplo, y igual a 3x mais 5. Nesse caso, o x não é chamado de incógnita, ele é chamado de variável, tá certo? Então, é o mesmo x, tá certo? Então, veja, há no x uma questão metonímica, a metonímia fundamental da álgebra, que o Lakoff e o Nunes chamam. A metonímia fundamental da álgebra, ela é a questão da representação. Você refere-se ao todo ou a alguém por uma parte, tá certo? Agora, se esse alguém que você usa é um alguém específico ou uma classe geral, se você pressupõe algo estático ou você pressupõe variação, aí são significados que metaforicamente se deslocam sobre a equação. Então, o que eu digo para você, John, é isso, tá certo? Quer dizer, o fato de nós usarmos letrinhas, ainda há outras letrinhas, ainda há parâmetros, ainda há outros nomes que nós damos às letras. Mas, de toda forma, a sua pergunta foi sobre o X na percepção estática, né, que é essencialmente a percepção da escola até o 9º ano, e a partir do 9º ano aí começa essas relações variacionais. Aí o X começa, né, a ser chamado de variável nesse outro contexto. Beleza? A Vera está falando aqui, sintonizar a estação da turma. É isso aí. A Débora também, o principal objeto da aula deve ser sempre o aluno, é como eu penso. Alguns colegas meus discordam de mim, mas beleza. Beleza, discordem aí, tá tudo certo, nenhum problema. A Anjo tá falando assim, tô amando essas explicações, mas é cada nome, catacrese, né? Esse catacrese vem de catacreses, eu acho. Acho que do grego catacreses, tá certo? Aí, enfim, a maioria como metáfora também, tá certo? Muito, muito legal. A Vera está colocando assim, sintonizar, mas não sair da lógica, certo? Veja bem, eu acho o seguinte, eu acho que a lógica, ela não é algo da matemática,
ela é algo que está em tudo, ela é algo que está na linguagem. E eu digo, a lógica clássica, quando você olha para a linguagem no olhar lógico, tradicional, verdadeiro ou falso, a proposição lógica simples, isso é uma forma de olhar a linguagem. Perdão. Na matemática, a gente acaba olhando assim. A gente acaba olhando assim para a linguagem matemática, como a gente olha para a linguagem lógica, tá certo? Mas, enfim. Então, ó, o Ricardo Almeida, excelente aula amanhã. O negócio será chamar o colega de português para um trabalho integrado. Pô, certamente, certamente. Eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente precisa mostrar. Veja, quando eu falo em trabalho integrado, Ricardo, eu sempre fico. Sempre o pessoal critica, porque fala assim: pô, mas como é que eu vou dar todas as minhas aulas assim? Não vai dar tempo de ensinar assim, todas as minhas aulas integradas, é impossível. É muito conteúdo que eu tenho que dar, é impossível, etc e tal. Mas o que eu digo para vocês, queridos, é o seguinte: não é para ser sempre, nem dá para ser sempre. Eu entendo que não dá para ser sempre, mas eu acho que é muito interessante você, em um evento, numa feira de matemática, em vez de você ficar apenas mostrando número de ouro, GeoGebra, homem vitruviano e essas coisas, ok, pode mostrar, mas há outras coisas legais que a gente pode fazer com matemática, entendeu? Relacionando com língua, relacionando com dança. Eu queria mostrar para vocês aqui um trabalho incrível. Tem uma dupla de professores, eles são matemáticos e dançarinos, muito interessante. Eles têm toda uma história de cognição corporificada, com estudos de simetria, como é que a gente chama? De coreografia. Nossa, é incrível o trabalho, chama Match Dance. Eu vou até colocar aqui para vocês verem aí. Maravilha, Marineri, que legal que você tá aí, Mari, beijo para você. Valeu. Já tô chegando já perto do fim. Eu acho que eu queria só chamar a atenção de vocês já pro seguinte, o programa já acabou, mas eu queria chamar a atenção para um vídeo no canal Matemático Humanista, para quem está gostando disso, dessa minha associação das metáforas com metonímias e tudo mais, com catacreses e figuras de linguagem. Estiver achando isso aí legal, eu queria assim, convidá-los a ver uma fala minha. Teve um TED na UF em 2012 e eu falei sobre o projeto Drumat, que é um projeto que envolve uma metodologia de ensino de matemática para deficientes visuais, usando ritmos, usando atividades rítmicas e assim corporais, assim. Então tem toda uma questão de cognição corporificada em contexto inclusivo. Então quem não conhece, quem não viu, está chegando agora na Matemática Humanista, assista, que é um festival de metáforas, festival de metonímias, tá? E festival de catacreses, tá certo? Muitas figuras de linguagem a cada segundo, muito mesmo. E tem também um episódio inteiro da Matemática Humanista ao vivo, como está sendo hoje, onde eu conto a história desse projeto lá no Benjamin Constant, falo sobre como isso tudo se deu, tem vários vídeos que eu fiz para poder explicar para vocês como funciona, as atividades envolvendo palmas e tudo mais, várias metáforas, e metáforas envolvendo sensações envolvendo corporeidade, metáforas corporais, metáforas corporificadas. Vocês não podem perder, espero que vocês gostem, tá certo? Espero que vocês gostem mesmo. Esse é o Match Dance que eu queria colocar para vocês aí, para vocês, quem tiver o leitor de QR Code, esse é o site deles, vale muito a pena vocês assistirem. Eles têm vários vídeos com apresentações deles dançando, e é incrível quando você começa a olhar a linguagem matemática, não apenas escrita, mas a linguagem corporal, a questão do gesto. É incrível. Tem um trabalho da Cristina Sabena, que é uma educadora matemática italiana.
A Cristina, ela tem um trabalho envolvendo gestos, ensino de cálculo, ensino de análise, muito legal. Dá para usar, inclusive, na escola, mesmo que os conteúdos sejam conteúdos da universidade, não tem problema. Ela fala sobre a questão dos gestos, de a metáforas, né, sendo reveladas por gestos, o pensamento revelado pelo gesto, né, pelo corpo. Né, isso acontece tanto no trabalho da Cristina Sabena, como também a linguagem da dança, tá certo? Então, essa linguagem que eu estou falando não é apenas a linguagem escrita, né, como foi o maior foco da minha fala hoje, mas também outras linguagens, né, a linguagem corporal, principalmente. Tá legal? É isso, queridos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A matemática humanista, ela vai tirar duas semanas de férias, pessoal. Na verdade, os programas ao vivo, eles vão tirar 2 semanas de férias. Mas eu vou organizar uma maratona da matemática humanista. Eu vou fazer várias reprises programadas. Eu vou colocar na página do Facebook o cronograma, né, de todas as reprises, os dias e as horas. Vou reprisar vários episódios. Espero que vocês gostem. Pessoal que não viu vai ter uma chance de ver novamente. Eu espero que vocês curtam. Queria agradecer muito mesmo, de coração, a todos os colegas aqui. O John, que fala que a matemática humanista é um divisor de águas para o novo ensino da matemática. Pô, muito obrigado, John. Agradeço muito de coração a sua fala. Agradeço também ao Rafael Oliveira, né? Ao Ricardo, a Marineri, todo mundo que está presente. Agradeço muito o carinho comigo. Vocês são sempre doces. Agradeço muito. Obrigado, Vera. Um beijo para você. Quero desejar a vocês, então, uma boa noite. Eu vou tirar duas semanas de férias, mas na verdade não vão ser férias da matemática humanista. Eu vou estar focando no podcast, na finalização dos episódios, também no site. E volto daqui a 3 semanas com novos episódios aí até o final do ano. Tá bom, queridos? A todos vocês, professores que me assistem, estudantes também, todo o meu carinho. Um beijo do Matias para vocês. Tudo de bom, foi um prazer. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham curtido. Tchau.